glória seja dada ao Senhor. Isaías 55, versículo 6 a 9. Isaías 55, capítulo 55, versículo 6 ao 9. Aleluia. Vamos lá? Buscai ao Senhor enquanto pode achar. Invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio seu caminho e o homem maligno seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Os irmãos ainda de pé, feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, no nome do Senhor Jesus, chegamos no momento da Tua palavra. Como sempre, Senhor, eu peço e estou 100% dependente de Ti, como sempre. Senhor, sei que se o Senhor não falar aos corações, de nada vale. Apenas esse som, meu Pai, falará aos ouvidos, mas só o Senhor, através do Seu Espírito Santo, pode falar aos corações, trazendo-lhe entendimento e compreensão da Tua palavra. Pai, eu lhe peço nessa noite, meu Deus, que toda desatenção, que nessa noite venha sair, e que nessa noite o Espírito do Senhor, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, venha, meu Pai, tocar profundamente, Senhor, em cada vida nessa noite, desde a criança ao ancião, trazendo compreensão e entendimento da Tua palavra, e trazendo consigo em seus corações, Pai, a alegria, o prazer de estar na Tua casa. Na medida que eu irei ministrar a Tua palavra, eu creio que a Tua palavra diz, ó Deus, que despede labareda de fogo. A Tua palavra é lâmpada para os pés, a Tua palavra é escudo e broquel, a Tua palavra é luz que ilumina na escuridão. E aonde houver um coração, ó Pai, em treva, que a Tua palavra venha penetrar, trazendo vida, trazendo esperança, meu Deus. É o que eu te peço nessa noite, Espírito Santo, fala conosco, estamos a todo ouvido. E a igreja diz amém. Pode sentar. O texto que lemos, peço que os irmãos façam como eu falei a semana passada, né? A semana passada eu falei sobre quem? Oh, Jesus. Semana passada eu falei sobre quem, irmão? Sobre os bereanos. Enquanto Paulo estava pregando, os bereanos estavam acompanhando. Então deixa a sua Bíblia aberta, o coração aberto, em nome de Jesus. Isaías 55, versículo 6 a 9. O tema dessa palavra: buscai ao Senhor enquanto pode se achar. O tempo da graça e o coração disposto para Deus. Nós vemos aqui que há a janela na vida que não se abre duas vezes. Como sempre digo, tem oportunidade que bate na porta e às vezes é uma única vez e nunca mais. Às vezes Deus dá um escape e uma única oportunidade para aquele abraçar e entrar. Por isso que Jesus diz: eu sou a porta, se alguém abrir a porta e entrar. Jesus, ele é o caminho. Olha que interessante, ele é o caminho, ele também no mesmo tempo, ele é a
importa das ovelhas. Quem pula para o outro lugar não é o pastor, é o mercenário. Porque as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Jesus diz: eu sou o bom pastor, e as ovelhas conhecem a minha voz. E nessa noite eu tenho certeza que a palavra de Deus fala aos nossos corações. Nós conhecemos muito bem a voz desse sumo pastor. O profeta Isaías está diante de um povo que esteve exilado, cansado, distante, e traz um convite divino e ao mesmo tempo urgente. O povo viveu cativo. Deus usa os profetas, Jeremias. A Bíblia vai dizer que o povo ficou 70 anos cativo. Deus fala para o povo: vocês continuem vivendo, tendo filhos. Vocês não se entreguem ao medo, à depressão. Vocês vivam normal. Ao cabo de 70 dias, de 70 anos, eu voltarei para resgatá-lo. Mas por quê? Porque o povo os escolheu adorar outros deuses. A Bíblia diz, Jeremias, que o povo, certa feita, o Senhor Deus usando o profeta, o povo me deixou a fonte de água viva e abriu cisternas rotas. E o que é cisternas rotas? O povo estava querendo aquilo que agradava só o seu ego, era cisternas rotas. E aí Deus diz: o meu povo, ele diz: o meu povo deixou manancial de água viva e abriu cisternas rotas. Escolheu andar pelos seus próprios caminhos. E eu tenho sempre o melhor para eles, mas eles decidiram ir para outros caminhos. Por isso que as nossas decisões, elas nos levarão a uma vida feliz com Deus, ou uma vida infeliz. Por isso que Isaías agora ele vai convidar o povo: busquem ao Senhor enquanto se pode achar. Esse texto é uma canção de esperança, mas também um alerta de urgência. Eu estava meditando e Deus falava fortemente: meu filho, fale com toda intensidade. É tempo de despertarmos. Alerte o meu povo, porque muitos, como foi falado aqui, nós não podemos ser multidões. Porque a diferença de multidão para discípulo, que multidões só quer milagre, e discípulo quer aprender. Por isso que Salmo 27:4 diz: uma coisa eu peço, mas não só peço, mas ao mesmo tempo eu busco, de estar na casa do Senhor. E quando fala de estar, fala de relacionamento. Por isso que a Bíblia diz: prossigamos em conhecer a Cristo. E é um processo, já está dizendo, prossigamos. É uma vida constante. Deus quer que seu povo o conheça, não pelos testemunhos, mas pela vida que tem com Ele. É a prática. Como Jó só conhecia Deus de ouvir. Agora ele vai dizer: agora os meus olhos te veem. Agora eu sei que verdadeiramente tu és. Quão terrível o Senhor é, poderoso. Jó questiona a Deus em vários sentidos do seu livro. E aí Deus vai falar para Jó: onde você estava quando eu fiz o mundo, Jó? Jó coloca a mão na boca e fica quietinho. Onde você estava quando eu fiz o universo? Você nem existia. Quem é você, Jó, para questionar a minha divindade, o meu poder, quem eu sou, o que eu tenho que fazer? É um convite urgente. Isaías escreve ao povo exilado da Babilônia no século 6, desesperançado, acreditando que Deus havia esquecido. Mas o Senhor, através do profeta, revela:
como Deus que ainda busca ser achado. É eu que tenho que buscar, por isso que Jeremias 29:11, eu tenho um pensamento de bênção para vocês, e não de mal, para dar o fim que desejais. Então me achareis, e me encontrareis quando buscardes de todo o vosso coração, e sereis achado de mim, diz o Senhor. É um relacionamento, e eu vou conhecer Deus como? Eu ouvindo a sua palavra, as suas instruções. A expressão buscar é usada em atos de culto, adoração sincera, quando o povo voltava o coração de Deus para ouvir a sua vontade. Culturalmente, buscar não era um gesto casual, mas era um ato de quebrantamento, de clamor, de entrega. Você vai ver constantemente na Bíblia pessoas que adoravam a Deus. E qual era a maneira? Era às vezes se prostrando. E a primeira palavra que se via era Senhor. Por exemplo, o endemoniado gadareno, o próprio demônio na boca dele, se prostra aos pés de Jesus e disse: Senhor, já vieste nos atormentar, filho do Deus Altíssimo. Bartimeu, à beira do caminho, percebe que Jesus está passando e ele clama em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quantas pessoas na Bíblia que clamaram? E por que a necessidade do clamor? Porque Deus quer ouvir se de fato queremos, ansiamos por sua presença, por sua palavra, pelo seu poder. Será que eu estou pregando para a gente nessa noite que anseia a vontade de Deus, que deseja mais de Deus? Aleluia. Busque ao Senhor, a oportunidade está dada, enquanto o tempo vocês podem achar. Enfocar enquanto está perto. É a urgência. Buscar quer dizer empenho, disposição, como os bereanos que vinham para o culto e ficavam atentos à palavra que era ministrada, e na medida que eles recebiam a palavra, eles glorificavam a Deus, ciente, consciente que a palavra era verdadeira e não era mentira. Buscai ao Senhor implica o quê? Quebrantamento, empenho, desejo, uma procura intensiva. Por isso que ele vai dizer, Salmo 27, eu não só busco, mas eu não só peço, mas eu busco, porque tem gente que só pede e não busca. Relacionamento com Deus é pedir e buscar. E na medida que você bate, a porta se abre. Mateus 7, pedi, dá-se-vos-á. Bater, abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe, todo aquele que bate, a porta se abre. Você só vai provar o milagre de Deus quando você se entregar para Ele totalmente, corpo, alma e espírito. Primeira frase é, buscai. Segunda, invocai. E o que é invocar? É chamar, clamar, invocar pelo nome do Senhor. Por isso que Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei, coisas grandes e firmes que não sabe, é clamar, é invocar. O salmista ainda vai dizer, invoquei o nome do Senhor, e Ele me livrou de todos os meus temores. Eu vou repetir para alguém nessa noite que está no culto, aleluia, eu invoquei o nome do Senhor, e Ele, aleluia, me livrou de todos os meus temores. Buscai, se você quiser marcar, marca aí. É desejo, é procura. Assim como Deus procura os verdadeiros que adoram o Pai, em espírito e em verdade. Assim como o Pai procura os verdadeiros, nós devemos procurar, nós devemos buscar com intensidade a Deus.
para ter uma experiência com Ele. E ter mais do que isso, uma experiência com Ele. Ter uma vida com Ele, como Enoque andou com Deus e foi transladado para não ver a morte. Primeiro verbo, não esqueça isso aqui, diga: buscai, invocai. Isaías declara: há um tempo de busca e há um tempo de silêncio. Nem sempre Deus vai nos responder. Às vezes o silêncio de Deus é Deus dizendo: eu não vou falar, senão vai estragar. E a gente dizendo: Deus, por que você não responde? Eu quero aquele negócio, eu quero aquela porta, eu quero aquele negócio. E Deus fala: não vou responder, não vai prestar. Se eu te der, você vai parar, você vai desviar. E eu conheço você muito bem. Eu sei quem é você. Salmo 139, estudamos na escola dominical. Senhor, tu me conheces. Tu conheces o meu deitar, o meu sentar, o meu levantar. Tu me conheces, Senhor. Ainda no ventre da minha mãe, o Senhor me conhece muito bem. Tal ciência para mim é maravilhosíssima. Senhor, tu me conheces. Enquanto o limite entre a graça e o juízo, entre a oportunidade e o arrependimento, tardio. Deus está dizendo nessa noite para nós: eu estou dando a oportunidade, a porta da graça está escancarada. Não deixe para fazer como aquelas virginessas que no último momento de suas vidas decidiram comprar azeite ou pedir das outras que tinham azeite. Quando foram se dar por a perseguida, foi tarde demais. Porque, como eu falei outro dia, o azeite que eu tenho é meu, é individual. Eu não posso dar o que é meu para você. Você tem que buscar. E a fonte é a presença de Deus. A fonte é Deus. Então busque nessa fonte inesgotável que não se acaba. Só Deus pode preencher o mais remoto do coração vazio da humanidade. A humanidade, para satisfazer o mundo caído, que está escrito que o mundo jaz no maligno, precisa de droga, precisa de prostituição, precisa de tanta coisa. E nós temos a maior alegria, nós temos o Espírito Santo, o Consolador. Nós temos o Espírito Santo Consolador que está, aleluia. Por isso que Jesus disse: eu enviarei o outro, porque é semelhante a mim, fala igualzinho eu, não tem variedade, ele fala igualzinho, e ele vos consolará, e ele nos revelará, ele dará entendimento para vocês. Então, graças a Deus que nós temos o Espírito Santo. Então busque esse Espírito Santo. Eu falei terça-feira na intercessão, os cristãos de antigamente clamavam, era pelo batismo do Espírito Santo, dons espirituais, discernimento de espírito, dom da palavra, dom da ciência na palavra. Hoje no século 21, muitos estão buscando em portas abertas, é rosa ungida, é não sei o que. Ei, meu irmão, esquece esse negócio. Busca as coisas do céu. Busque as coisas de Deus, que é muito melhor. Pastor, eu quero, eu preciso. Deus sabe que você precisa. Busque o reino de Deus, você vai ver. Enquanto o limite entre a graça e o juízo, a oportunidade está dada. A graça é como o sol da manhã, brilha por um tempo, mas quem demora a levantar perde a luz do dia. Tem alguns abusando da graça, fazendo da graça, pisando na graça. Uma hora está na igreja, uma hora está cantando rap, uma hora está na igreja, uma hora está dançando na boquinha da garrafa, uma hora está na igreja, uma hora está cheirando, uma hora está na igreja. Tem muita gente brincando com a graça e vai ficar sem graça. Jesus vai vir buscar um povo zeloso de boas obras que o ama.
Eu não estou pregando para super-homem e mulher maravilha, eu estou pregando para um povo que não é só, Deus não quer só choro, Deus quer arrependimento, porque tem gente que até chora, e Deus quer arrependimento. Choro não quer dizer nada. É muito bom chorar? É bom chorar. Jesus diz, bem-aventurados que chora. Mas Deus quer arrependimento, mudança. Buscai, empenho, invocai. Busque ao Senhor hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. A presença de Deus não é permanente para alguém que ignora. É manancial que se fecha quando a indiferença aumenta. Por isso tem uma palavra muito forte na Bíblia: não lancemos pérolas aos porcos. Eu estava meditando esse dia, eu fiquei, meu Deus, como assim? Aí o Espírito Santo dizendo, meu filho, sabe aquela pessoa que você fala tanto e não dá ouvido? Você está lançando pérolas aos porcos. Eu falei, mas como assim, Senhor? A minha palavra é vida para quem quer. A minha palavra é alimento para quem quer. Vou repetir, a minha palavra é cura para quem quer. A minha palavra é alimento para quem deseja. A minha palavra é força para aquele que quer, mas para aquele que despreza. Por isso temos que ter cuidado. Não lancemos as pérolas aos porcos. 2 Coríntios 6:2, eis agora o tempo favorável, o tempo oportuno. É o dia da salvação, é hoje. Se hoje ouvires a voz do Senhor, teu Deus, não endureça o coração. Quantos no dia de hoje desceu à sepultura? Quantos já nasceram? Quantos estão morrendo agora? Quantos já nasceram? Eu falava ontem no culto fúnebre. As pessoas estão vivendo dissolutamente como se Jesus não fosse voltar. As pessoas choram naquele momento do luto, da perca, quando enterra, vão embora, depois passou os dias, já era. Porque o coração já foi dominado pelo pecado e já enraizou de uma maneira tão terrível que não tem mais sentimento. A mente já cauterizou de uma maneira tão grande que não tem sensibilidade, que não sente mais a dor. Porque o que é misericórdia? Se nós dividirmos misericórdia, é colocar o coração na miséria do outro. Quando a gente não tem isso no nosso coração, é porque nós estamos já mortos faz tempo. Quando a gente não sente a dor mais do outro, é porque a gente já estamos mortos já faz muito tempo. Por isso que Jesus disse, bem-aventurados misericordiosos, por quê? Porque deles é o reino dos céus. Aleluia. Você pode dar glória a Deus? Dá glória pela palavra, irmão. Busque o Senhor hoje, porque amanhã pode ser tarde. Quem busca cedo, encontra cedo. Quem demora, talvez encontre a porta fechada. Lembro das virgens nécias. Todas têm lâmpada, todas têm lamparina. Só que tem um detalhe. As que tinham azeite suficiente para o encontro do noivo, está preparada. As que estavam simplesmente com azeite por pouco tempo, e a voz brada, aí vem o noivo. Todas estão dormindo, todas levantaram, pegaram as suas lamparinas e foram ao encontro do noivo. As prudentes saíram ao encontro do noivo. De repente as loucas olham para as prudentes e dizem, dai um pouco dos vossos azeites para nós, porque o nosso está se acabando. Não tinha acabado, estava se apagando. É a lamparina que está se apagando. E como se apaga sem oração? Vai se apagando. Não sente mais alegria no louvor, na palavra,
porque o azeite está se acabando. Aí a gente vive de pedir de oração, irmão, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Eu não estou dizendo que não é para orar, eu estou dizendo que a gente pode orar sim, mas nós temos que ter a nossa vida também com Deus, porque o azeite é individual. Você está entendendo? Quando as necias se levanta e as prudentes diz, vai lá, aos que vendem, compra para vós, Só que é tarde demais. Quando elas vai, já é tarde. Quando chega para as bodas, a Bíblia diz que para entrar, pegava as lamparinas, olhava no rosto e dizia, pode entrar. Quando as nécias chegou, as lamparinas sem azeite, não tem como entrar. E a Bíblia diz, e fechou-se a porta. E aí elas gritam, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. O Senhor diz, não vos conheço. Quem busca cedo encontra cedo. Quem demora talvez encontre a porta fechada. E não adianta clamar, não adianta espernear, não adianta gritar, não adianta. Quando a igreja for tirada dessa terra, não adianta querer vir mais para o culto de segunda, de quinta-feira ao domingo, não adianta mais. O tempo de buscar é hoje, o tempo de se humilhar é hoje, o tempo de se arrepender é hoje. É uma palavra de alerta, meu irmão, desperta tu que dormes. Por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer assim. É que eu não tô, dá um pouco de retorno aqui, por isso que eu estou gritando já. E abaixa a frente. O escritor aos Hebreus vai dizer assim, ó. E deixamos o embaraço. Olha que interessante, ele vai dizer assim, deixamos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Olha que interessante. Primeiro ele começa com o embaraço, o pecado. Porque o embaraço é o que leva ao pecado. E a Bíblia vai dizer que o apóstolo João vai dizer, quantos estão se embaraçando com as coisas desse mundo? Trabalha por cima de pau e pedra, não tem vida, meu Deus do céu. Ai, eu tenho que trabalhar, meu Deus do céu. E se aquela voz bradar como bradou lá em Lucas, dizendo, louco, louco, se pedir a tua alma hoje, o que tu tens para apresentar? O que você vai ter? Não adianta a gente granjear o mundo todo, perder a nossa alma. O que vale mais, a tua família ou teu emprego? O que vale mais, a tua família ou o carro? Porque tem gente que parece que é uma coisa, né? Ou a casa, que fica lá idolatrando a casa. Tem gente que só falta dizer adoração à casa ou carro, seja lá o que for. Qual é mais importante? É a tua família? É tempo da gente. Qual é a nossa prioridade? A gente fala assim: ah, eu não fui no culto porque o culto não era a minha prioridade. Ah, eu não fui na oração porque a oração não é a minha prioridade. Ah, eu não fui no ensaio porque não era a minha prioridade. Eu não fui porque não era a prioridade. Porque quando se torna prioridade, a gente vai estar lá logo de início. Vocês estão entendendo? Eu sei que é difícil dar glória, mas se não der glória, faz pelo menos ai. Não é prioridade, porque se é prioridade, eu estou. E eu te pergunto nessa noite, qual é a sua prioridade? Buscar a Deus? É a sua prioridade? Por sua casa, por sua família? É um momento de confronto, irmão. Hoje é um culto para a gente refletir. Sair dessa inércia espiritual. Que a gente só quer as bênçãos e não quer o Deus que nos abençoa. Só queremos o bem de Deus. Queremos só o pão e não queremos o Pai. Eu prefiro ficar com o Pai, porque se eu tenho o Pai, eu terei o pão. Melhor ter o Pai. Amém?
Agora ele vai dizer assim, ó: busquem hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. O que é conversão verdadeira? Deixe o perverso o seu caminho. O que é deixar? É abandonar, é soltar, é afastar-se de algo que está te fazendo mal. É o embaraço que está nos levando para o mal. Se algo está te levando para a decadência espiritual, para a morte espiritual, afasta, meu irmão. Deixa, solta isso pelo caminho. Modo de viver é uma jornada, direção moral. O que é converter-se? É voltar, é retornar, é arrepender. Deixe o ímpio o seu caminho. Siga seu caminho olhando para Jesus, o autor, o consumador da fé. Ah, mas fulano não foi infiel comigo. Seja fiel a Deus. Ah, mas fulano errou comigo. Ele errou com você, você não pode errar com ele. Pastor, como assim? Você é diferente, você é sal. Você é luz do mundo. Tem sal aqui? Você é a luz do mundo, você é sal da terra. Aleluia. Você não pode ser igual a ele, é igual a ela. Converter-se é mudar de direção, é a conversão. Não é apenas uma opinião. Deus não quer apenas que deixamos o pecado, mas que abracemos o caminho dele. É o embaraço e o pecado. E o que é pecado? É errar o alvo. Sabe por que muita gente está caindo? A Bíblia diz, se não me falar a memória, em Tiago vai dizer assim, que os olhos é a janela da alma. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será treva. Da onde vem a concupiscência dos olhos? Os desejos carnais vem pelo olhar, porque cego não vê. É o desejo desenfreado. E a carne, nós não estamos numa natureza completa, santa. Ainda nós habitamos nesse corpo miserável, homem que sou, Paulo vai dizer. Quem me livrará? Olha o contraste da carne e o espírito, ambos militam entre eles. Gálatas 5:22, mas as obras da carne é inimizade, porfia, emulações, feitiçaria, facções, glutonaria, porque a gente só fala dos outros pecados, e a glutonaria a gente vê algo tão comum que a gente dá risada quando o nosso irmão come que nem uma draga. É tanto pecado quanto os demais, só que a gente dá risada. Era pra gente chorar, não era pra dar risada. E a gente se alegra, ela tá comendo, comeu 3 pratos já. Já repetiu 3, 4 vezes. E a gente, não era para dar risada, era para a gente chorar. Evangelho é isso, irmãos. É crucificar a carne com as paixões que ainda tem. Agora aqui para nós, só quem for anjo, né? Só quem for anjo. Se a gente não guardar o coração, você pensa que a gente não se sente alguma coisa, não? Se eu não me guardar, você pensa que Provérbios 4:23 está escrito assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque deles procede a saída da vida. É constantemente nós temos que guardar o nosso coração em Deus. A Bíblia diz que Lúcifer está onde? Está lá no céu. E veio no coração dele. Mas como assim? Ele estava lá no céu, né? Irmão, aqui é o lugar de confronto mesmo. Aqui eu vejo como aquela arca tinha todo tipo de animais. Aqui é a arca de Deus. Cada um tem uma personalidade, Deus conhece cada um. Né, irmã Diaconisa Heloísa? Deus conhece a personalidade de cada um. Tem um que é estouradinho, tem outro que é nervosinho, tem outro que é mais calmo, tem outro que é mais... outro é mais pensativo, analista. E Deus conhece cada um. Estamos nessa arca. Tem dia que uns dão uns piti, quer pegar o outro pelo pescoço, não vai. E aí você tem que, Jesus, eu sou cristão.
do céu, me perdoa, Jesus. Ou não, irmão, ou estou pregando para anjo. Tem dia que alguém não, eu não estou dizendo que aqui tenha. Tem dia que se alguém não cumprimentar você com a paz do Senhor Jesus, eu digo, o pastor não me viu. Eu vou desviar. Pô, irmão, desvia do pecado. Não desvia não, queridão. Busca o Senhor enquanto a oportunidade está agora. Invocar enquanto está perto. Aleluia. Deixe o ímpio o seu caminho. Converta-se. Converter é mudar de direção. Não é o pecado tá vindo e você de encontro com o pecado, dizendo, não, porque eu sou espiritual, eu sou de oração. Não, faz isso não. Faz isso não. Seja humilde. Fala, Jesus, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que Elias era o homem segundo, sujeito às mesmas paixões. Quantos homens de Deus na Bíblia, por exemplo, Sansão, que subestimou o pecado, que brincou com o pecado e o pecado derrubou de uma maneira que aí o que fizeram? Os inimigos de Sansão arrancaram os seus olhos, fala da visão espiritual. Quantos estão brincando com o pecado e o pecado vai lá, e o salário do pecado é o que? A morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Sansão subestimou e a Dalilona, ô meu amor, você sabe que eu te amo, sabe aquele negócio só as mulheres, né? Ô meu amor, aquelas chantagens emocionais. Ô meu amor, se você fizer isso, eu vou fazer uma jantona pra você. E a Dalilona tá lá, convencendo, e o abençoado do Sansão. Onde é a tua força, meu amor? A minha força é isso aqui. Aí ele dormia, ela ia lá e cortar. Foi indo, até um dia que ele cedeu. Porque uma qualidade que o diabo tem ele não desiste, ele vai batendo até você ceder. Ele vai batendo um dia, 2 dias, um mês, 2 meses, 1 ano, ele vai batendo. E aí se a gente for abrindo brecha, de repente, quando se viu por entendido, quando ele contou, o que aconteceu? Ele dormiu. A minha força está no cabelo, meu amor, porque eu sou nazireu. No dia que cortar meu cabelo, não. De repente a Bíblia diz que ele dormiu, ela foi lá, cortou o cabelo do Sansão. Estava convivendo com o adversário, com o inimigo. Porque brincou com o pecado, irmão. Quem brinca com o pecado, o salário do pecado vem. Os inimigos veio pegar o Sansão, levaram no templo, amarraram o Sansão, e zomba de Sansão, e ria de Sansão, e faz chacota com Sansão, e Sansão está lá. Sabe o que fazem com ele? Arranca os olhos dele. Fala da visão espiritual, é isso que o diabo faz. No primeiro momento ele fala, olha que bonitinho, é só um momentinho. Aí o camarada vai, deixa como que diz, o banquete, né? E pega o prato. De repente, cai espiritual. Foi o que aconteceu com ele. Só que pela última vez ele vai dizer, Deus, ele vai orar. Agora aqui para nós, eu fico intrigado com essa passagem. De que vale um valentão, no seu último momento, pedir que o Espírito Santo viesse sobre a vida dele? E a Bíblia diz que ele matou mais inimigos naquele momento do que quando. Para mim não vale, irmão. É melhor a gente ser vigilante, atento, prudente, ficar apercebido. Por quê? Não devemos brincar com o pecado. Tem gente que diz, não consegue, querido. Não é só um copinho, de repente está enchendo a cara, de repente está alcoólatra, de repente está. Não, querido, cuidado, guarda o coração em Deus. O pecado nunca começa o fogo nunca começa numa explosão, ele começa logo com a faísca. E quando vai ver, tomou conta. Depois que tomar conta, não adianta querer apagar o fogo rápido, que não vai apagar. O que eu devo fazer? A Bíblia diz, vigiai e orai, porque o vosso adversário, o diabo, está ao teu redor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar.
Vigilância nesses dias é como um relacionamento. Tem que andar de mão dadas. A vigilância é a oração, vigiai e orai. Igreja do Senhor, vigia, desperta. Provérbio 28:13 vai dizer assim, ó: o arrependimento genuíno envolve abandono do caminho antigo. E é uma renovação da mente. Romanos 12, renova a vossa mente. É uma metanoia, é uma mudança de mente. A Bíblia diz: se teus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau. Aí a Bíblia vai dizer lá em Mateus: se o teu olho está fazendo você pecar, arranca. Ali vai forte, né? Parece ser literal. Se a tua mão está te fazendo pecar, corta fora. Eu falei: Jesus, mas o Senhor pegou pesado. Se teus pés estão te conduzindo para o caminho errado, corta fora também. Não é literal, irmão. Se a gente for falar literal, tem que arrancar o olho, meu Deus do céu. É parar de andar pelo caminho errado. É parar de pegar o que não é para pegar. É parar de olhar o que não é para olhar. Arranca fora. É melhor entrar no céu sem um olho, mas ser salvo. Arranca esse pecado. Corta pela raiz. Mas o que vão dizer? Esquece o que vão pensar. Preocupa o que Deus pensa de você. Mas é meu amigo, a minha amiga que está te conduzindo para o inferno. Mas é meu amigo. Amigo é aquele que leva a Jesus. É tempo de arrependimento. Provérbio 28:13 diz assim, ó: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que confessa e faz o quê? E deixa, alcança o quê? Misericórdia. Por isso que o salmista vai dizer: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Vou repetir nessa noite: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor. Oh, irmão, é só a misericórdia de Deus. Por isso que as misericórdias do Senhor, ela se renova. E o que é misericórdia? É o amor leal de Deus. Deus te escolheu amar, mesmo você não amando. Que amor é esse? É Deus, João 3,16. Deus amou o mundo de tal forma que deu. E o amor, eu sempre digo, eu defino amor, que amor é entrega. Porque amar quem me ama é muito bom. Amar quem me favorece, oh glória. Agora amar quem não me favorece, aí é ser cristão de verdade. Não é compactuar, mas é amar, sabendo que tem erros, sabendo que precisa ser mudado. Amar é isso. Jesus, mesmo sabendo os meus pecados, não desistiu de mim, mesmo sabendo quem você era, não desistiu de você, meu irmão. Imagine se ele fosse olhar como alguns de nós olham para o pecador, condenando o pecador. Nós estávamos perdidos, mas graças a Deus que nos dá vitória, por nosso Senhor e Salvador. Arrependimento genuíno envolve, sabe o que, irmão? Abandono. É uma conversão. Opa, puxa, eu ia por ali, aquele caminho ali. Aí Deus fala: faça uma conversão à esquerda. Faça uma conversão. Retorna para o centro da minha vontade. Retorna para a minha casa. Retorna, vem. Faz uma conversão e vem. Vem do jeito que você está, mesmo que eu quero transformar você. Eu sempre digo que os nossos pecados não vai surpreender Deus, porque Deus conhece. Antes que haja palavra na minha boca, tu me conheces, Senhor. Você pode glorificar a Jesus nessa noite?
Quem volta para Deus nunca volta ao mesmo lugar. Ó. Volta para o perdão. Volta para o propósito. Nosso irmão leu, se encaixou, né? Pai, me dá a minha herança. Biblicamente, ele não poderia ter a herança naquele momento. Ele era mais novo. O pai está vivo. Só que o pai disse: tá bom, meu filho. E ele vai viver dissolutamente. Gastou tudo que tinha. Todas as suas energias. Todo o seu dinheiro. Só que a Bíblia diz que naquela cidade houve uma grande fome. E agora ele deseja comer e não tem nada. Ele vai cuidar de porcos. Lá no norte chama pocique. Aqui eu não sei como é que se chama, né? Curral, sei lá. Lá no norte chama pocique. Parece que eu vejo a cena. Ele chega lá e olha para o dono dos porcos, dizendo: tem um trabalho para mim aí? Tem. E qual é? É cuidar de porcos. Porque é assim o que o diabo faz. Quando saímos da presença dele, o que tem é coisa imunda mesmo. Não tem coisa pura. Porque o porco é assim, você lava o porco e de repente ele está lá de novo se lambuzando. E eu quero ser boca de Deus nessa noite para alguém. Deus te chamou foi como ovelha, não foi como porco. Para se lambuzar nesse mundo de pecado, de imoralidade. Deus te chamou como ovelha, e a ovelha ouve a voz do pastor. Você está entendendo nessa noite? Quando o galho da consciência toca, ele vai dizer: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância e aqui padeço de fome. Quem entregou para ele a consciência dele, que eu sempre digo, ninguém vai chegar diante de Deus e dizer: eu não sei porque teria que ser assim, assado, frito. Não, sabe sim, a consciência. E a Bíblia diz que ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E direi: pai, pequei contra os céus e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho. A Bíblia diz que ele se levanta e vai ao encontro do pai. Eu imagino que o pai está de braços abertos esperando ele sempre, no alpendre da casa. Eu imagino quando o pai avista o seu filho. Irmão Sidney. A Bíblia diz o texto que ele corre e o beija. Imagina o filho férdido, cabelo grande, unha suja. E ele vai dizer: pai, eu pequei contra os céus. Porque antes de pecar contra alguém na terra, nós pecamos contra Deus no céu. Pai, eu pequei contra os céus, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Só que eu digo, quem é pai de verdade, esse pai celestial é maravilhoso. Por isso que aquele, aleluia, o que encobre as transgressões jamais prosperará, mas os que confessa e deixa alcança a misericórdia. Ele confessou, ele volta para casa, e agora volta para casa e vai ter festa. Só que tem alguém tanto perdido quanto que foi para fora. Tem alguém que está dentro da casa, mas perdido. Quantas pessoas estão perdidos dentro da casa? A gente só fala do pródigo que foi, mas não fala do filho mais velho que está dentro de casa e vive como se fosse, não como se fosse filho. Vive ali oprimido pelas suas escolhas, pela sua mentalidade velha. E aí quando o seu irmão chega, ele vai dizer: pai, o senhor vai matar um novilho para ele. Ele gastou tudo com as mulheradas, se fosse hoje. Senhor, ô pai, olha o que ele fez. Ele olha que desandou, né? Na linguagem de hoje. Desandou. E agora o senhor vai fazer uma festa. Agora, olhando assim, olhando humanamente assim, humanamente falando, ele tem razão, não tem? Tem ou não tem? Me ajuda a pregar? Tem ou não tem? Tem, não tem? Porque, poxa vida, você foi embora, gastou tudo, agora você veio com o maior cara de pau. Agora, divinamente falando agora, Deus não vê como a gente olha. Por isso que 1 Samuel capítulo 16, versículo 6, está escrito assim: certamente Samuel o profeta, ele se engana, irmão. Quando o irmão de Davi passou, ele diz: certamente está aí o ungido do Senhor. Sabe o que Deus vai dizer?
Ei, Samuel, não se atente para a aparência, porque o homem olha a estética, mas eu conheço o coração. Não olhe para a beleza, é bonito, é forte, mas eu aprendo com isso que nós se enganamos, assim como o profeta, irmão, Samuel. Certamente está aí ungido do Senhor. Deus fala, pode parar. Eu conheço quem é e quem não é de verdade. Tem alguém lá desprezado, que não tem nome. E qual é o nome? Passa todos os mancebos. E a pergunta é que não pode calar. Tem alguém ainda? Tem que ter a pergunta. Tem o menor. Mas por que o menor? O menor não tem nome. O menor não aparece muito. Mas o menor tinha matado um leão e um urso, ninguém tinha visto. Ô irmão, eu sempre digo que os bastidores Deus vê. Vou fazer uma analogia comigo agora. Aqui, por exemplo, é o status, né? É meu status. Vocês estão me vendo, tudo tranquilo, né? Uau, que benção, pastor. Só que Deus está contando, os bastidores vale mais do que os status aqui. Deus não quer os meus status aqui. Deus não quer a minha aparência, Deus quer ver a minha vida. É lá no secreto. Que Davi estava lá, ninguém dava nada, mas ele já tinha matado um leão e um urso. E Deus estava dizendo, é você mesmo. Eu vou levantar você. O homem olha para a beleza, para a estética, só que Deus não vê como o homem vê. Mas vamos lá, para terminar. Os meus pensamentos, olha que interessante. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Versículo 8 a 9. Pensamento quer dizer planos, ou planos de Deus. Os planos tecidos por Deus. Quando eu lembro do tecidos, eu lembro da escola bíblica dominical. Ainda informe, o Senhor me via, eu sendo tecido. Ele fala uma expressão tão forte, né? O Senhor me via, imagine, 37 bilhões de células. O salmista vai dizer, o Senhor me via, cada osso sendo formado, ainda informe, o Senhor dando vida. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nos conhece. Antes que haja palavra na minha boca, Ele sabe muito bem. Esse é o Deus que nós servimos. Antes de pensar alguma coisa, Ele sabe muito bem. Esse é o Deus que você serve, meu irmão. Os pensamentos do Senhor são mais altos. E os caminhos, a jornada, o estilo de vida, a direção moral. Os caminhos do Senhor são mais altos, ou seja, elevado, sublime, superior à nossa essência. Por isso que Isaías capítulo 6, o profeta Isaías vai dizer, no ano que morreu Reusias, eu vi o Senhor num alto e sublime trono, e eu vi um anjo com 6 asas, com 2 cobria os pés, com 2 voava, e com 2 cobria a face, e olhava um para o outro e dizia, Kadosh, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra estava cheia da sua glória. Eu vi, ninguém me falou. É reverência à santidade divina. Ninguém viu Deus, porque no dia que vir, Deus falou para Moisés, Moisés teve a audácia de querer ver Deus, e Deus falou, olha, você não tem condição de me ver, porque no dia que você me ver, você vai morrer. Mas você quer me ver, então, eu vou passar ali naquela fenda da rocha, e você fica ali. Por isso que Moisés era aquele que falava face a face, tete a tete com Deus. O homem tinha uma intimidade tão grande com Deus. E ele, eu quero ver. Ô irmão, se nós tivéssemos esse desejo de vir para o culto dizendo, Deus, eu quero algo maravilhoso, Senhor. Eu quero que o Senhor me revele algo na minha vida. Eu quero entender a Tua palavra. Eu quero que o Senhor abra o céu sobre a minha vida. Eu quero, Senhor. Assim era Moisés. E de repente passa aquele clarão. E a face de Moisés brilhava como o sol. Deus conhece a nossa matéria adâmica, pecada, falida, terra. Só que o mais interessante é que Ele não deu para os anjos, Ele deu para mim e para você. Cumprir o ID do Senhor. Olha que privilégio você tem de pregar o Evangelho. Os anjos, se fosse os anjos pregar, né? Mas Deus deu para você. Enquanto vemos apenas
o verso do bordado da vida, Deus vê o desenho completo de tudo na nossa história. Confie mesmo quando você não está entendendo nada. Confie mesmo quando está tudo desabando, quando tudo tiver, parece que não, você não tem um controle. Eu só digo para você, continua confiando em Deus. Deus tem um controle na mão. Isaías 59, que a mão do Senhor não está encolhida, os ouvidos do Senhor não estão agravados para ouvir. Quando as coisas fugirem da sua mão, do seu controle, continue confiando no Senhor, porque o salmista diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O que parece confusão, Deus usa como construção do futuro. É Deus nos preparando para algo maior. Deus está nos forjando nesses últimos dias para algo muito melhor, que já está reservado para nós. Você tem essa esperança? Por isso, 3 âncoras do cristianismo vai dizer: permaneça em vós a fé, porque a fé é a certeza das coisas que não se vê, e a esperança não traz confusão, e o amor não, o amor tudo sofre, tudo crê e tudo espera. Por isso Deus derramou o Espírito Santo em nossos corações. Romanos 11:33. Ó a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Esse é o Deus que nós servimos. A nossa mente é tão pequena e incalculável para decifrar o tamanho desse Deus. Como as crianças dizem: grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo. É maior que o mundo. Esse amor cabe dentro do nosso coração pelo Espírito Santo. Os pensamentos de Deus são altos demais para serem entendidos. Por isso que o ateu fica questionando o tempo todo que Deus, de onde veio Deus? Como que ele nasceu? Como que ele foi feito? Deus não foi feito, porque se ele fosse feito, ele não era Deus. Por isso, quando Deus falou para Moisés: quando você for chegar a Faraó, você vai dizer que eu sou, me enviou. Qual é a apresentação? O eu sou me enviou. Antes de mundo ser mundo, ele já existia. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento é o Senhor. Isaías 55:6, eu encerro. É um convite eterno de Deus para a geração distraída. O Senhor ainda deixa achar, mas só quem busca. Vou repetir: o Senhor ainda deixa achar, mas para aqueles que buscam. Mas só quem busca de coração o encontra. Se me buscardes de todo o vosso coração, sereis achado de mim, diz o Senhor. O tempo da graça é agora, o tempo de decisão é hoje. Se hoje ouvires, não endureça o coração. Quero fazer uma metáfora muito interessante. O relógio da misericórdia ainda está marcando o tempo da oportunidade. Mas um dia o ponteiro da eternidade vai parar. E só permanecerá quem buscou ao Senhor enquanto havia tempo. Vou repetir essa metáfora para você não esquecer. O relógio da misericórdia de Deus está marcando o tempo oportuno hoje, mas um dia o ponteiro da eternidade vai parar, e só permanecerá quem buscou ao Senhor enquanto havia tempo. Abraçou o tempo com oportunidade e disse: eu vou buscar a Deus, independente dos problemas, independente das lutas, independente das aflições, eu vou buscar a Deus, porque o meu refúgio está em Deus. Se coloque de pé. Sendo assim, todo aquele que é piedoso orará a ti. Há tempo de ter, poder e achar. Aqui para nós, querido, ainda há um Deus que ainda se deixa achar.
Há um perdão que ainda está disponível. E há uma graça que ainda está fluindo nesta noite. Eu quero que você reflita nessa noite. Hoje a palavra é para crente mesmo, mas se tiver alguém que quer entregar sua vida para Jesus, vem à frente, nós vamos orar por você.